Bom dia, bom dia. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Eu espero que o som esteja ok para vocês, que o vídeo também esteja ok. Queria pedir para vocês deixarem os comentários de vocês a respeito desses encontros nossos, o que está legal, o que não está legal. Eu tenho recebido feedbacks bem interessantes, agradeço muito por eles. E quero saber também o que é que não está agradando, o que pode melhorar. Então, boa tarde, Clair, boa tarde a todos. Meu chat não abriu no lugar aqui, então vou passar ele para cá. Hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 11. E nesse capítulo nós estamos falando sobre a parceria que nós podemos estabelecer com o subconsciente, né? Então, a mente para obtermos sucesso. Então, a mente subconsciente como sócia em seu sucesso. E hoje a gente vai ler A Medida do Verdadeiro Sucesso. A essa altura, talvez você esteja pensando: o que é que vocês me dizem sobre aquele cara que apareceu em um programa a que assisti? O cara que ganhou centenas de milhões de dólares com negócios escusos. Ele é um sucesso tão grande como qualquer um que o seja. E acho que ele nem está aí para beneficiar a humanidade, porque a gente falou na leitura da semana passada, da quinta-feira, que o caminho de um circuito completo precisa ser construído, que, em outras palavras, a sua ideia deve ser expressada com a finalidade de desejar o bem a todos e de servi-los. Boa tarde, Arlete, seja bem-vinda. Então, como que é isso dessas pessoas que não têm nenhum tipo de preocupação a respeito desse serviço, né, desse bem para os outros e desse serviço pela humanidade, mas que estão aí cheios de dinheiro? Esses casos são mais do que comuns, mas precisamos ter o cuidado de compreendê-los pelo que são. Alguém pode dar a impressão de sucesso por algum tempo, mas a verdade é que o dinheiro que ganhou com fraudes frequentemente bate as asas e voa para longe. Mesmo que isso não aconteça, quando roubamos alguém, roubamos a nós mesmos. O estado de espírito, de carência e limitação que nos levou a esse comportamento manifesta-se também de outras maneiras em nosso corpo, em nossa vida familiar, em nossos relacionamentos. E vamos ter muita clareza, né, gente? O que a gente entrega, a gente recebe. Então, não vamos ficar pensando, mas essa pessoa morreu milionária, não teve nenhum problema, passou a vida só desfrutando de recursos que foram obtidos através da exploração, através da escravidão, que a gente sabe que é algo real até hoje, através da exploração. E ainda assim, né, a pessoa nunca foi descoberta, ela fez o que fez, e nessa vida nada aconteceu com ela. Mas essa é uma energia que ela vai carregar com ela, né? No meu caso, eu não acredito que haja uma penalização pós-morte, mas que aquilo que a gente carrega dentro da gente nos acompanha e que o universo sempre vai encontrar uma forma de nos devolver aquilo que a gente fez de entrega, né? Então, aquilo que pensamos e sentimos, nós criamos. Criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que alguém tenha acumulado fraudulentamente uma fortuna, ele não é bem-sucedido. Não há sucesso sem paz de espírito. De que vale a riqueza acumulada do homem que não pode dormir à noite, está doente, tem um complexo de culpa? E, sinceramente, eu sei que tem gente que nem tem complexo de culpa, que nem reconhece o que fez como algo errado. Então, que não carrega essa culpa, que dorme super bem, que está desfrutando de todos os prazeres materiais, que está super tranquilo na vida, sem se preocupar com fazer entregas e nem se preocupando com essa lei do retorno. Mas ela vem. Ela pode não vir hoje, pode não vir no nosso tempo, mas ela vem. Certa vez conheci em Londres um criminoso profissional que me falou sobre suas façanhas. Ele havia juntado uma grande fortuna que lhe permitia viver luxuosamente em uma mansão fora de Londres
e em uma casa de veraneio na França. Em luxo, sim, mas não com bem-estar. Ele vivia com medo permanente de ser preso pela Scotland Yard. Tinha uma série de distúrbios internos que eram, sem a menor dúvida, causados por medo e por um profundo complexo de culpa. Ele sabia que havia procedido mal. Eu acho que para esses, o castigo, né, vamos colocar assim, esse retorno dessa energia do mal que está fazendo, já vem a partir da sua própria consciência, né? E esse senso profundo de culpa, ele atraía todos os tipos de problema. Então, essa culpa já era algo que fazia mal a ele. Mas nem todo mundo que é criminoso, que faz mal, às vezes não tem a consciência, porque algumas pessoas fazem, inclusive por distúrbios psicológicos graves, que a gente sabe, né? Tem problemas mentais mesmo, problemas de funcionamento do cérebro. A gente não sabe quais são as memórias, né, que essa pessoa carrega, que fizeram com que o cérebro funcionasse daquela forma, de forma que ela apresentasse esses distúrbios. E tem pessoas que parece que não se conectam mesmo com essa luz, não acreditam nessa luz, que se conectam apenas com aquilo que elas fazem agora e com o resultado que elas podem obter a partir daquilo que elas fazem. Mais tarde, soube que se entregara voluntariamente à polícia e cumprir a pena de prisão. Ao ser solto, procurou aconselhamento psicológico e espiritual e transformou-se. Procurou trabalho e tornou-se um cidadão honesto, respeitador da lei. Descobriu o que adorava fazer e ficou feliz. Então, o que ele fez? Olha só, ele vem com uma memória, ele age em cima dessa memória, ele busca a redenção, esse processo de transformação, e ele faz a transformação nessa vida. Então, para algumas pessoas, em uma vida é possível se transformar dessa forma. Para outras, nem sempre. A pessoa bem-sucedida ama o que faz e se expressa inteiramente dessa maneira. O sucesso depende de um ideal mais nobre do que a mera acumulação de riquezas. Então, sucesso não é acumulação de riquezas, ok? Um indivíduo bem-sucedido é aquele que possui uma grande compreensão psicológica e espiritual. Então, vem o sucesso financeiro, vem a acumulação de riquezas, mas vem também uma compreensão psicológica e espiritual. Hoje em dia, muitos dos grandes líderes empresariais dependem do uso correto da mente subconsciente. Então, muitos dos grandes líderes empresariais dependem do uso correto da mente subconsciente. Cultivam a capacidade de ver um projeto futuro como já concretizado, tendo visto e sentido a concretização de suas preces, a mente subconsciente providencia sua materialização, ok? Boa tarde, Roselaine, boa tarde. Bom dia, mas não, né? Boa tarde agora. Nossos encontros agora já são na outra metade do dia. Seja bem-vinda, querida. Se imaginar claramente um objetivo, você será provido do que for necessário, de maneiras que nem pensa que possam existir. O que acontece? A gente pensa assim, eu quero ganhar muito dinheiro, então eu quero ganhar na loteria. Então eu começo a mentalizar, ganhar na loteria. Esse é o modo. Uma vez que você foca no modo e você começa a jogar e começa a perder, você se sente decepcionado, frustrado e não acredita no processo mais. Mas por quê? Porque você não focou no seu desejo, não focou naquilo que você queria. Você focou na forma de obter aquilo que você queria. E a forma não nos pertence. Então ele fala assim, olha, tendo visto e sentido a concretização de suas preces, antes disso mesmo acontecer, então já sei que vai acontecer, a mente subconsciente providencia sua materialização. Se imaginar claramente um objetivo, você será provido do que for necessário, de maneiras que nem pensa que possam existir, graças ao poder gerador de maravilhas da mente subconsciente. Portanto, boa tarde, Lourdes, seja bem-vinda. Saiba o que você quer, em primeiro lugar.
Qual é o seu desejo? O que você quer para a sua vida? Primeira coisa. E depois começa a trazer esse desejo para a sua cabeça, para a sua imaginação. Começa a imaginar que você está obtendo aquilo que você quer, que aquilo que você quer já é verdadeiro para a sua vida. Que aí, de forma incrível, as coisas irão acontecer. Ao estudar os 3 passos para o sucesso, você jamais deve esquecer o poder que dá respaldo às forças criativas do subconsciente. Refiro-me à energia que dá substância a todos os passos, em qualquer plano bem-sucedido. Seu pensamento é criador. A fusão de pensamento e sentimento transforma-se em fé ou crenças subjetivas. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus, capítulo 9, versículo 29. Uma vez que compreenda que existe em você uma força poderosa capaz de transformar em realidade todos os seus desejos, você obtém simultaneamente confiança e senso de paz. Qualquer que seja seu campo de atividade, você precisa conhecer as leis da mente subconsciente. Quando aprende a aplicar esses poderes e quando se expressa plenamente, compartilhando com o próximo os talentos que possui, você está com toda certeza no caminho do verdadeiro sucesso. Se trabalha na seara de Deus ou em qualquer parte dela, Deus, por sua natureza, será por você. E quem poderá ser contra você? Então, se você está trabalhando com o propósito de ajudar ao outro, de ser essa expressão do divino no planeta, Deus será por você. E quem poderá ser contra você? Aí eu vou responder quem vai ser. Crenças limitantes, memórias, falta de confiança, emoções que estão ainda controlando a nossa vida, emoções das quais nós ainda não nos livramos, essas podem ser contra nós. Porque elas nos desconectam de Deus. Elas nos desconectam desse poder divino. Então, volte sempre para esse poder. Alguns desses capítulos, gente, eles precisam ser lidos várias vezes para que finalmente a gente faça essa entrega mesmo da nossa confiança, da nossa vida para essa fé que nós carregamos. Com tal compreensão, não há poder no céu ou na terra que possa lhe negar o sucesso. Uma vez que você trabalha na seara de Deus, controla pensamentos, purifica memórias, limpa as energias que estão ainda no seu caminho, impede que pensamentos limitantes tomem conta da sua mente, da sua imaginação, realmente não há nada que vá contra nós. Não há nada. Porque o outro, porque a economia, porque o governo, porque o Covid, porque o marido, o ex-marido, porque os filhos, porque a sogra, a ex-sogra, quem quer que seja, os irmãos, não são capazes de nos tirar o poder de criação se nós estamos conectados com a força divina, acreditando que nós estamos com essa conexão e conduzidos por essa força divina. Boa tarde, Elaine. Como ele realizou seu sonho? Em Hollywood, conheci um ator famoso, conhecido de todos os amantes do cinema e da televisão. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês, se vocês concordam ou não concordam, tá? Ele me contou que crescer em uma pequena fazenda no meio oeste, a família mal conseguia o mínimo para sobreviver. Como única diversão, tinha um velho aparelho de TV preto e branco, com o qual mal conseguia sintonizar 2 canais. Mesmo assim, começou a sonhar em ser ator, sonhos que lhe tomavam cada vez mais tempo. Cada vez mais ele pensava sobre isso, cada vez mais ele sonhava com isso, cada vez mais essa imagem vinha à mente dele. Durante todo esse tempo, eu trabalhava no campo, disse, ou tangia as vacas de volta para o estábulo, mas imaginava ver meu nome em grandes letras na fachada de um grande cinema. Viu em todos os detalhes as multidões de fãs, os jornalistas, aos gritos querendo me entrevistar. Mantive esse sonho durante anos. Finalmente deixei a fazenda.
Vim para Los Angeles e consegui trabalho como extra em filmes e propagandas de TV. Em pouco tempo, consegui meu primeiro papel como protagonista. Na noite da pré-estreia, dirigi-me ao cinema e quase desmaiei. Lá estava, meu nome em letras brilhantes. Vi uma multidão de repórteres, tudo que eu imaginava no meu tempo de criança. Então, ele imaginava e aí aconteceu. E acrescentou, eu, mais do que ninguém, compreendo que o persistente poder da imaginação pode trazer sucesso. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é a Beyoncé. Não sei se vocês já viram uma entrevista da Beyoncé falando que todas as apresentações que ela faz, todas as vezes que ela vai para o palco, o que está no palco ela já imaginou antes. O que a gente vê de concreto dos shows da Beyoncé já estiveram na mente dela antes. Então, que o que ela faz na hora que ela vai começar a realizar, né, o processo mesmo de ensaio e de realização mesmo do evento dela, aquilo já esteve na mente dela antes. Então, eu, mais do que ninguém, compreendo que o persistente poder da imaginação pode trazer sucesso. É muito interessante que a imaginação, gente, ela pode ter dois viés. A gente pode ter uma imaginação que é criativa para o mal e uma imaginação que é criativa para o bem. A imaginação criativa para o mal, ela traz as limitações que a gente acredita que vão surgir nas nossas vidas. Ah, não, mas aí, olha, se eu ficar imaginando demais essas coisas, eu vou acabar sofrendo, porque não vai acontecer, não vai realizar. Com o Covid, eu quero vender um apartamento, não vou conseguir. Com o Covid, a economia não está boa, a gente não está conseguindo vender nada. Eu quero casar, ter filhos e ter um novo relacionamento, mas eu não acredito que tenha homem ou mulher que sejam bons disponíveis agora. Todos os bons já foram tomados, ou eu estou velha para isso, ou estou nova demais. Então, essa imaginação, a gente não entende que nós temos pensamentos que criam visões a respeito da realidade, que são esses exercícios imaginativos. Nós estamos imaginando uma coisa. Que comprovação que nós temos que com o Covid hoje, por exemplo, existe um impedimento de pessoas fazerem investimentos em compra de casa própria, por exemplo, ou em compra de imóveis para negócios. De onde que a gente tirou? Não, mas eu vejo os dados da economia. Mas de onde que a gente tirou especificamente que a compra... não, mas estão falando que está pouco, mas estão comprando ainda. Então, se a gente vai e segue o que está sendo apresentado para nós, os resultados que estão surgindo, e a gente mantém a nossa imaginação alimentando aquela verdade, aí realmente não tem como a gente conseguir, porque a nossa imaginação vai trabalhar contra nós. Já na imaginação criativa positiva, que a gente pode falar assim, eu vejo a realidade conforme ela se apresenta para mim, mas eu crio um quadro que é diferente dela. E trago a minha emoção, os meus pensamentos para essa nova visão, para esse novo quadro, que é o quadro que eu quero para a minha vida. E aí, por quê? Olha o que eu vou ler aqui de novo, tá? Eu, mais do que ninguém, compreendo que o persistente poder da imaginação pode trazer sucesso, mas esse poder da imaginação, ele também traz fracasso. Se a gente usa essa imaginação de forma negativa. A farmácia de sonhos que se transformou em realidade. Há alguns anos conheci uma jovem farmacêutica chamada Mari S. Ela trabalhava no departamento de venda de remédios controlados de uma grande rede de farmácias. Certo dia, quando me atendia, começamos a conversar. Perguntei se ela gostava do que fazia. É um bom emprego, disse ela. Juntando salário e comissões, estou indo bem. E a empresa tem um bom programa de participação nos lucros. Com sorte, vou poder me aposentar ainda jovem o suficiente para gozar a vida. Fiquei calado por um momento. Em seguida, perguntei. Era isso que você pensava quando criança, quando resolveu que queria ser farmacêutica? O rosto dela se fechou. Bem, não, respondeu. Acho que não. Eu sempre me via como dona da minha própria farmácia.
Queria andar pela rua e ouvir pessoas me cumprimentando e me chamando pelo nome. E eu sabia o nome de todas, porque seria a farmacêutica daquelas pessoas. O senhor vai julgar isso estranho, mas sonhei até que pais me ligavam no meio da noite porque o filho estava doente. Eu vestia uma roupa por cima do pijama, ia até a farmácia e pegava o remédio de que necessitavam. Nem um pouco igual a um emprego em que trabalhamos de 9 às 17 horas, atrás de um balcão em uma grande farmácia, certo? De fato, nada parecido, concordei. Mas por que não seguir o seu sonho? Você, nesse caso, não seria mais feliz e mais produtiva? Sonhe mais alto, saia desse emprego, abra sua própria farmácia. Como eu posso fazer isso? Perguntou ela, sacudindo a cabeça. Para isso, vou precisar de muito dinheiro e mal consigo me sustentar de um mês para outro. Minha resposta foi contar a ela um fato maravilhoso. Boa tarde, Elaine, Adelaide, sejam bem-vindas. Tudo que ela pudesse conceber, olha aqui, tá? Tudo que ela pudesse conceber como verdade poderia transformar em realidade. Tudo que você pode conceber como verdade pode se transformar em realidade. Por isso que eu estou falando da imaginação positiva e da imaginação negativa. A gente concebe como verdade aquilo que apresenta para nós na realidade. E o que ele está falando que é o contrário. Eu concebo como verdade algo na minha mente primeiro, para depois isso se transformar em realidade na minha vida. Olha a realidade dela. Eu vou precisar de muito dinheiro e mal consigo me sustentar de um mês para o outro. Essa é a realidade. E ele pôs tudo que você pode conceber como verdade em primeiro lugar, depois se transforma em realidade. E prossegui explicando-lhes algumas coisas sobre os poderes do subconsciente. Ela logo compreendeu que se conseguisse saturar o subconsciente como ideia clara e específica, esses poderes, de alguma maneira, a transformariam em realidade. Então, coloque essa ideia clara e específica na sua mente, mantenha a imaginação trabalhando para que a verdade crie sua realidade. E começou a imaginar-se em sua própria farmácia. Mentalmente arrumava os vidros, aviava receitas e se via atendendo a clientes que eram também seus vizinhos e amigos. E visualizou também um bom saldo no banco. Gente, olha só, ela não visualizou, ela não pensou assim, então tá, então eu quero a minha farmácia, qual banco que eu vou procurar para pedir dinheiro emprestado? Qual parente que eu vou procurar para pedir dinheiro emprestado? Quanto que eu tenho que economizar para que o dinheiro entre? Não, ela começou a visualizar um bom saldo no banco. Mentalmente, trabalhou nessa farmácia imaginária. Tal como uma boa atriz, viveu o papel. Comportando-se como se fosse o que penso, eu serei. Comportando-me como se fosse o que eu penso, eu serei. E investiu-se de todo o coração no papel, vivendo, movendo-se e agindo na suposição de que era dona da farmácia. Esse que é o grande sacrifício. É você aceitar no coração um papel de que você já é aquela pessoa que você está desejando ser. Vários anos depois, Mari escreveu me contando o que lhe acontecera desde nossa conversa. A cadeia de farmácias para a qual trabalhava faliu devido à concorrência de uma farmácia maior em um novo shopping center. Ela empregou-se como representante de viajante de uma grande companhia farmacêutica, encarregando-se de um território que se estendia por vários estados. Certo dia, o trabalho levou a uma cidadezinha na fronteira oeste do seu território. Na cidade só havia uma farmácia. Embora nunca houvesse estado na pequena cidade, reconheceu-a. Era exatamente a farmácia que imaginara com tanta clareza. Espantadíssima, contou ao idoso proprietário a notável coincidência. Por seu lado, o dono disse que estava para se aposentar, mas que não queria vender a farmácia, pertencente à sua família, havia gerações, para uma grande rede. Após várias conversas, o dono ofereceu vender-lhe a farmácia a prazo.
ela faria os pagamentos com os lucros gerados pela farmácia. A jovem mudou-se com a família para a cidade e logo depois pôde pagar a entrada de uma casa antiga e espaçosa, da qual pode ir caminhando até a farmácia. Hoje ela vai a pé todos os dias para o trabalho e todas as pessoas que encontram a cumprimentam e tratam-na pelo nome. Conhecem-na porque ela é a farmacêutica da cidade. Então, olha só, a realização do sonho dela veio de forma muito inesperada, de uma forma completamente assim. Ela imaginava uma cidade pequena, ela imaginava um lugar onde as pessoas a cumprimentavam, que ela conhecia os clientes porque eles eram vizinhos. E eis que ela chegou numa cidadezinha que possibilitava tudo isso para ela. Lembre-se de que o coração agradecido está sempre perto das riquezas do universo. Aumente suas vendas repetindo várias vezes essa afirmação. Minhas vendas estão melhorando todos os dias. Eu estou progredindo, progredindo e ficando mais rico a cada dia. Pare de assinar cheques em branco, tais como: não tenho dinheiro suficiente para as minhas necessidades. Ou não tenho nada do que eu quero. Essas afirmações reforçam e multiplicam suas perdas. E aqui nós vamos encerrando, então, a nossa leitura. Vou ler mais uma parte aqui. O uso do subconsciente nos negócios, tá? Há alguns anos fiz uma palestra sobre os poderes da imaginação e da mente subconsciente para um grupo de executivos. Durante a palestra, relatei como o grande poeta alemão Goethe usava a imaginação quando enfrentava dificuldades e provações. Segundo seus biógrafos, ele se acostumou a preencher muitas horas, mantendo tranquilamente conversas imaginárias. Imaginava um amigo sentado à sua frente, respondendo às perguntas de maneira correta. Em outras palavras, se estava preocupado com algum problema, imaginava o amigo lhe dando a resposta certa ou apropriada à situação, acompanhada por seus gestos habituais e conhecido tom de voz. Tornava a cena imaginária tão real e vívida quanto possível. Boa tarde, Cleuton, seja bem-vindo. Uma das pessoas presentes à minha palestra, uma jovem corretora, resolveu adotar a técnica de Goethe, sei lá como é que fala, mas acho que é isso. Começou a ter conversas imaginárias com um investidor multimilionário que a conhecia e que certa vez a elogiara por sua sólida capacidade de julgamento ao recomendar a compra de certas ações. Dramatizou a conversa até que a gravou como crença na mente. A conversa interior e a imaginação controlada da corretora concordavam certamente com seu objetivo: fazer bons e sólidos investimentos para os seus clientes. Tinha como principal objetivo na vida fazer com que os clientes ganhassem dinheiro e vê-los prosperar financeiramente graças a seus judiciosos conselhos. Ela continua a usar a mente subconsciente nos negócios e destaca-se com brilhante sucesso em seu campo de atividade. Recentemente, foi entrevistada por uma grande revista financeira. Então, a pessoa imagina alguém com quem ela entra em contato mentalmente, que ela conversa com essa pessoa, troca ideias com essa pessoa fala, no caso de Goethe, ele recebia resposta dos amigos, e no caso dela, ela trazia pessoas que poderiam auxiliá-la a melhorar, inclusive, a capacidade dela de ter boas ideias, de ter uma boa argumentação, de cumprir o propósito dela de ser uma boa, não sei se aqui ela fala que uma dessas presentes, uma jovem corretora, né? No caso, o trabalho dela como corretora, ok? E agora a gente vai fazer a última leitura e a gente encerra por hoje e nós voltamos amanhã ao meio-dia. Uma jovem de 16 anos transforma fracasso em sucesso. Todd M., 16 anos, contou-me o seguinte: eu fracasso em tudo, não sei porquê. Acho que sou simplesmente burro. Talvez seja melhor abandonar a escola antes que me reprovem e me expulsem.
Continuando nossa conversa, descobri que a única coisa errada era a atitude de Todd. Ele era indiferente aos estudos e também se ressentia com alguns professores e colegas. Essa história da gente ficar achando que os outros são culpados pelas nossas situações, né, pelo que acontece conosco, já é o primeiro passo para a gente se sentir incapaz de modificar as situações, porque o outro é responsável. Então, o que eu posso fazer a não ser reclamar dele? Porque ele vai agir do jeito dele. Ensinei-lhe como usar o subconsciente para ter sucesso nos estudos. Várias vezes por dia, Todd começou a afirmar certas verdades, especialmente à noite antes de dormir, e como primeira coisa ao acordar. Conforme já ressaltamos, esses são os melhores momentos para impregnar o subconsciente. Ele afirmava para si mesmo o seguinte: sei com certeza que minha mente subconsciente é um tesouro de memória. Ela retém tudo que leio e ouço dos meus professores. Terei à minha disposição uma memória perfeita, se resolver usá-la. A inteligência infinita de minha mente subconsciente revela-me sempre tudo o que quero saber em todos os meus exames, sejam eles escritos ou orais. Irradio amor e boa vontade para todos os professores e colegas. Desejo sinceramente a eles sucesso e todas as coisas boas da vida. Todd está vivendo agora como nunca antes. Agora só tira nota 10. Imagina constantemente os professores e os pais dando-lhe parabéns pelo sucesso nos estudos. Então, aqui é mais uma forma como a nossa mente subconsciente pode se tornar a nossa maior aliada para o sucesso. Então, mente subconsciente como sócia em seu sucesso. Então é isso, queridas e queridos, muita gratidão pela presença de vocês. Amanhã nós retornamos, então, com a leitura do Poder do Subconsciente. Nós já estamos aí caminhando para o final do livro. Amanhã, meio-dia, ok? Que eu começo a leitura. Deixem os comentários de vocês depois, o que vocês acharam dessa leitura, as dúvidas de vocês, quaisquer sugestões também. E nós nos encontramos, então, amanhã, meio-dia, para a continuação dessa leitura aqui. Mahalo de coração pela presença de todos vocês e até amanhã. Aloha, tchau, tchau. Gratidão.